Aí eu estava desfolhando aqui, dia 17 de julho, a Bia pregou e eu dirigi. Não, 31 de julho, está aqui. 31 de julho, a Bia pregou e eu dirigi. Adivinha quem vai pregar hoje? A Bia, gente! Aplauda o Senhor pela vida dela! Legal, né? A missionária Débora falava que não era coincidência, era Jesuscidência. Erga as tuas mãos, gente, estou assim, não sei. Blá, blá. Erga as tuas mãos para cá, vamos orar, agradecendo ao Senhor pela vida da Bia e pedindo ao Senhor, vem Mateus aqui, pedir ao Senhor que Ele use a Bia poderosamente, né, para falar aos nossos corações. Estende as mãos para cá. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e mais uma vez subimos à Tua casa para ouvir a Tua voz, aquilo, Senhor, que o Senhor tem para a nossa vida nesse tempo, nessa hora. Usa, Senhor, a Tua filha, mais uma vez, poderosamente, Pai, para manifestar o Teu sobrenatural e que nós possamos sair daqui, Senhor, extasiados com a manifestação da Tua glória. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja? Amém. Isso. Primeiramente, queria agradecer a todos que estiveram ontem conosco na Festa dos Mortos. Gente, foi muito engraçado, foi muito legal. Tem uma criatividade assim que eles me surpreendem. Obrigada por abraçarem com a gente essa loucura aí. Tenho certeza que as nossas vidas foram mudadas, foram tocadas e transformadas pelo poder de Deus ontem. Espero que todo mundo esteja respaldado agora pela morte, que não é ruim, a morte é boa e é necessária para que Cristo vive em nós. Amém? A morte é necessária, amém? Amém. Isso aí. Segundamente, eu tinha um segundamente, que eu esqueci agora, mas vou para o terceiramente, que é a palavra de Deus. Lembrei segundamente. Estou muito feliz por estar aqui novamente. Eu adoro estar aqui nesse altar. Se eu pudesse fazer isso todo dia, mas não pode, só abre alguns dias da semana, né? Então que o Senhor abra as portas para eu ir por aí. Amém? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito gostoso, que o Senhor vem falando comigo durante um tempo. É mais uma reflexão para a gente saber aonde nós estamos em Deus, né? O tema da mensagem nessa noite é aos pés de Jesus. E é para nós reconhecermos aonde nós estamos, se nós realmente estamos aos pés de Jesus, se nós estamos nos enganando em relação a isso. E como eu disse, é uma reflexão e o Senhor falou muito comigo durante esse dia. Tive uma tarde muito gostosa com o Espírito Santo, dando vários testes assim. Foi muito legal. E ele falou muito que era para a gente refletir nessa noite. E se por acaso a gente acha que está aos pés dele, que isso vai ser mudado nessa noite. E se nós já estamos, Ele quer que se derrame mais, porque Ele tem muito mais para nossas vidas. Ele tem muito mais para nos transformar. Ele quer nos avivar de uma forma muito mais sobrenatural do que nós já fomos avivados e transformados. Às vezes nós achamos que já fomos totalmente tocados pelo poder de Deus, pela presença dEle, mas Ele só fala, sabe de nada, inocente. Tem muita coisa ainda para vir sobre a sua vida. Outra coisa, quando eu fico nervosa, eu falo piadas sem graça, como agora do inocente, já passou há muito tempo. Então vocês riem, gente, dá uma moral, entendeu? Foi sem graça? Foi, mas ri, não custa nada. E para começar, eu vou pedir para vocês abrirem Lucas. Vai ser a base da palavra dessa noite. Tá linda ali, a Letícia. Livro de Lucas, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Liguem, abram. Desperta, se dorme, né? Porque tem gente que tem no celular, mas não abre nunca. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 8 diz assim: vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus. Vamos falar comigo? Prostou-se aos pés de Jesus. Aonde? Dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aqui nessa passagem, Pedro tinha acabado de passar por uma transformação, viveu um milagre na vida dele. É a passagem que ele não era discípulo de Jesus. Jesus até havia curado a sogra dele na casa dele, mas ele ainda não havia aceitado seguir Jesus. E Jesus, parando para pregar para uma grande multidão, ele escolhe o barco de Pedro para poder se afastar um pouco e conseguir pregar para todo mundo.
E quando Jesus senta ali, prega para a multidão, Pedro já havia passado a noite toda tentando pescar, porque ele era pescador, ele sabia que a hora que os peixes poderiam vir seria à noite, né, a madrugada toda. E quando Jesus encontra Pedro, ele estava limpando a rede. Mas tipo assim, poxa, não consegui, estava desanimado, cheio de sono, cansado, porque praticamente foi uma noite em vão. E chega Jesus, cara, volta aí porque eu tenho que dar uma palavrinha. E ele, humildemente, ele volta. E nessa passagem, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, que quando Pedro ele pede para o Senhor se apartar dele, é porque ele reconhece que na presença dele, ele era nada. Aos pés de Jesus é lugar de humilhação. É o nosso lugar de humilhação. Pode falar comigo? Aos pés de Jesus é o meu lugar de humilhação. E quando Jesus entra no barco e se afasta um pouco da multidão para poder pregar para eles, ele prega, tem poder, tem manifestação. E quando ele se despede do povo, bom, vocês podem ir, deixe-me a paz, a paz vos dou. Ele leva Pedro, agora, vamos pescar? E Pedro, ele fala, poxa, como assim? Essa hora não tem peixe, né? Ele pensando com ele. E ele fala, mestre, eu já tentei, não deu certo, mas pela tua palavra eu vou. Ele reconhece naquele momento que a palavra de Deus de alguma forma não poderia voltar vazia. Ele vai para o mar. No primeiro momento que ele joga a rede, vocês conhecem a história, há uma pesca abundante e sobrenatural, uma quantidade de peixe que encheu o barco dele e um outro barco de uma forma sobrenatural em um horário que era totalmente improvável. Naquele momento ali, ele se rende, ele se humilha e fala assim, acabou, não tem como. Eu já presenciei um milagre na minha casa e agora vem você aqui e transforma tudo e me dá um renovo, tipo uma esperança, porque Pedro voltou praticamente sem nada, era o sustento dele. Então ali no momento ele reconhece a soberania de Jesus, ele reconhece que ele era o Messias, que ele era o Salvador e se rende, porque nossa, eu não sou digno de estar em tua presença. Essa é a humilhação que Jesus espera de nós. Nós, algumas das vezes podemos achar que estamos já muito bem e que não, eu estou bem com o Senhor, agora sou cheia do Espírito Santo, eu falo em línguas, eu sou muito santa, não sei o que lá. E queridos, não deixe subir na sua mente. É você que sempre tem na tua cabeça, no teu espírito, que você é totalmente dependente dos pés dele, de estar nos pés dele. Porque sem a presença dele, você não ganha um peixinho. Sem a presença dele, você não consegue nem remar no seu próprio barco. É se colocar nos pés deles, porque ele é a nossa esperança. Pedro, ele se humilhou totalmente diante de Jesus e disse, nossa, se aparta de mim, eu não sou digno nem de estar na tua presença. Será que nós estamos nos colocando assim aos pés de Jesus? Às vezes chega a ser constrangedor estar aos pés dele, porque é muita santidade diante de nós, pecadores. Nós nunca vamos conseguir nos igualar à santidade de Jesus, ao chegar perto de quem ele é em nossas vidas. Tem que estar impresso no nosso espírito que ele é o nosso Senhor e que dele vem todas as coisas. E que por ele são todas as coisas. É se humilhar, se derramar. E ele pede para que a gente se reflita. Vocês estão se humilhando, estão se rasgando verdadeiramente aos meus pés? Vocês estão mostrando dependência de mim? Ou vocês estão tentando articular com as próprias mãos, remar com os próprios braços, tacar a rede sozinhos? Porque às vezes tenta dar jeitinho no nosso mundo. A gente tenta dar um jeitinho com as nossas mãos. Será que a gente está entregando totalmente o nosso barco para Jesus? É isso que ele pede para a gente se atente nessa noite. A primeira coisa, a gente se humilhar. Eu preguei esses dias também aqui, desculpa, sobre nosso sacrifício. E tudo é ligado à humilhação e a glorificar o nome dele. Desculpa, gente. A gente reconhecer a soberania dele em nossas vidas. Ele se humilhou para que a gente não fosse humilhado, né? Se você for estudar sobre a crucificação, todos os passos que Jesus deu até a cruz têm um significado para nossas vidas. E a coroa de espinhos, ele se humilhou para que hoje ninguém nos humilhasse, mas não quer dizer que a gente não deva se humilhar diante da presença dele. Ninguém tem o direito de nos humilhar, porque a palavra diz que ai daquele que toca no meu ungido.
Mas também não é para a gente se levantar ou tentar nos defender, é para a gente esperar que Ele nos defenda. Mas também às vezes as pessoas podem confundir que não, eu estou bem, não preciso me humilhar, é vergonha eu estar aos pés dele. Mas não, isso é diferente, é totalmente separado. Aos pés dele tem que ter total redenção e humilhação. Para que a nossa vida seja transformada, para que a gente faça pesca abundante, a gente tem que se humilhar. Essa é a verdadeira adoração. Isso tem que estar impresso no nosso espírito. A humilhação, a nossa humilhação diante de quem ele é. Do que ele fez, que é esse amor que ele tem por nós, nunca vai se comparar ou chegar perto daquilo que a gente dá para ele. Tudo vem dele, até nosso amor que nós sentimos por ele, ele nos derramou primeiro para que a gente viesse a amar ele de volta. É incrível isso. Nós não somos nada. Sem a presença dele nós somos vazios, nós somos vasos de barro que qualquer coisinha quebra. Está sempre com pedras, que precisa voltar para a casa do olheiro para poder ser refeito. Sem a presença dele, sem o óleo dele em nossas vidas, nós não somos nada. E é isso que a gente tem que ter impresso no nosso espírito. Nós somos dependentes de Jesus. O nosso lugar é aos pés dele, nos humilhando dia após dia, para que o nosso eu, o nosso orgulho não venha nos dominar. Porque é isso que o homem é muito orgulhoso. Nós somos muito orgulhosos, nós somos muito daqueles que eu não gosto de levar desaforo para casa, eu não gosto que ninguém me tenha por menor, e a palavra diz que nós somos servos de todos. Nós temos que começar a pensar de como nós estamos comportando diante dele e com as pessoas. Nós temos que nos humilhar diante dele para que ele venha nos exaltar. Amém? Primeiro ponto, os pés de Jesus é lugar de humilhação. Um segundo ponto, vou ler com vocês Lucas capítulo 8. Capítulo 8, versículo 41. Eu vou ler o 41, 42, depois eu vou pular. O versículo 49. Lucas capítulo 8, versículo 41 e 42. Amém? Amém, gente? Meu Deus, vamos lá. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. E prostrando-se aonde? Prostrando-se aonde? Rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos, que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam-no as multidões. Vamos para o versículo 49. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente e será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. O segundo ponto, que aos pés de Jesus é lugar de salvação para todos os nossos, é lugar de salvação para a nossa casa, é o verdadeiro lugar de salvação, é aos pés de Jesus. Engraçado que nesse versículo, o Jairo, ele era chefe da sinagoga. Ele era top lá na sinagoga, no local de adoração, de culto, e que não concordava com as atitudes de Jesus. E mesmo assim, ele se prostra, ele se humilha diante dele para rogar pela salvação na casa dele. Porque morte, ela diz muito de morte espiritual na palavra de Deus. E quando eu não sei se todos aqui passam por isso, o primeiro, que tem vários, quando você fala de morte espiritual, você pode ligar de certas formas. Primeiro, a salvação. Segunda, a morte espiritual. E várias coisas vai sendo levada. E eu não sei se todos aqui já têm a família totalmente salva. Você não tem se tem a família já que serve junto, sempre tem um tio, sempre tem um amigo que a gente clama, né? Que a gente intercede. E Jairo, ele se prostrou e intercedeu pela família dele. Você tem que crer no poder da sua oração quando você está aos pés de Jesus. Quando você está clamando lá aos pés, você tem que ter a plena confiança que Ele está tendo compaixão de você. Havia morte na casa de Jairo, mas mesmo assim ele não se abalou. Ele confiou em quem ele estava prostrado e para quem ele se prostrou.
Ele se prostrou por Jesus, não era qualquer um. Ele sabia o poder que havia nele, no que ele poderia fazer pela casa dele. E através da humilhação dele, se prostrando diante de Jesus, Jesus foi até a casa dele. Quem quer que Jesus vá à nossa casa? A presença dele não pode se apartar da nossa casa, porque a partir do momento que ele sai, há morte espiritual, há desânimo, há contenda. Às vezes a gente não entende que do nada começa uma briga ou uma discussão. Às vezes você não se colocou aos pés de Jesus como deveria. Às vezes você não entende por que o divórcio está acontecendo, por que meu casamento está acabando, por que minha filha está indo para as ruas, ou meu filho está se desviando. Está faltando redenção aos pés de Jesus. Está faltando intercessão. Jairo intercedeu pela casa dele. Ele creu que aos pés de Jesus a filha dele tinha esperança. E engraçado que Jesus, ele nunca dá por morte. Aqui eles falam, a menina já está morta, o defunto está não sei aonde, mas Jesus sempre chama pelo nome. Menina, levanta. Se você for ler a história da viúva de Naim também, ele quando vai ressuscitar aquele jovem, as pessoas falam, lá vai o defunto, até quem está narrando a história fala, e Jesus foi atrás do defunto, e quando Jesus chega lá, ele fala, jovem, levanta. Mesma coisa com Lázaro. Lázaro morreu e ele chama pelo nome. Lázaro, levanta. Os teus sonhos, aquilo que você tentou construir, para você pode parecer morto, mas Jesus ainda chama pelo nome. Jesus ainda chama pelo nome. Aos nossos olhos pode não haver mais vida, o Espírito pode ter ido embora, pode não haver esperança, mas Jesus, quando estamos aos pés de Jesus, Ele chama pelo nome. Ele chama pelo nome. Ele não desiste, para Ele não acabou. É Ele que dá o ponto final. É Ele que diz que está morto ou que não está morto. Não é você, não sou eu. Às vezes está intercedendo da tua casa e você só vê só discussão, mais afronta. Mas Bia, eu estou orando. Permaneça aos pés, que é esse o lugar da salvação. Na Eclesiastes fala que há tempo para todo o propósito do céu e debaixo da terra. Então, se não aconteceu ainda, está no tempo de Deus. Vai acontecer quando Ele bater o martelo, né? Quando você acha que quer, ou quando eu acho que quero, ou quando a sua família acha que está na hora. É quando Jesus sabe. E você confiar nisso. E descansar aos pés dEle. Descansar, se derramar, chorar, para Ele ter compaixão de você e da tua família. Que mesmo que ainda não seja salva, que mesmo que ela não seja alcançada, Ele livra muito. Ele livra. Tudo quando você se coloca, você tem que crer no poder da tua intercessão nos pés dele. Você tem que crer que quando você abre a boca, Jesus imediatamente, Ele inclina os ouvidos e te chama pelo nome, porque Ele sabe quem está falando com Ele. Ele conhece cada fio de cabelo nosso quando cai. A palavra diz que nada foge do controle dele, até uma folha da árvore, Ele tem o comando. É pela vontade dele que cai. Então, se há circunstâncias na nossa vida que estão acontecendo, é porque nós temos força para superar e suportar, porque a palavra dele também diz isso, que Ele não nos dá fardo que nós não possamos suportar. Se o fardo que você está passando, se a luta que você está passando está difícil, é que Ele vê capacidade em você para vencer. Ele é Deus de amor, Ele é Pai. Você é filha amada, você é filha querida. Ele não vai querer ficar brincando com você como se fosse marionete. Ele faz o melhor por você, senão daria o teu sangue por nós. Aos pés dele, nós conseguimos alcançar a salvação para nossa casa. Aos pés dele, nós conseguimos alcançar os nossos sonhos. A filha dele, de Jairo, era o sonho dele. Era filho, é aquela coisa que a ligação, é a continuação. E para ele, ela já estava morta, mas Deus deu vida. Jesus deu vida e chamou pelo nome. Mesmo todo mundo ainda riam, ainda debochavam. Que às vezes nós, quando estamos esperando nossa promessa, quando nós estamos orando, sempre vem um falar, já era. Porque se vocês continuarem lendo, vamos ler o versículo 49. Versículo 49. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. A nossa fé deve permanecer firme, Jesus. Que o inimigo, ele tenta nos roubar a promessa usando bocas malignas e palavras mentirosas, às vezes até com aparência de santidade.
Quem foi dar ali o aviso que a menina estava morta era o chefe da sinagoga. Era amigo de Jairo, provavelmente, porque os dois eram chefes ali. Com aparência de santidade, com aparência de doutor. Ele foi dar notícia de morte. Nós devemos sempre pedir ao Senhor, a palavra também diz isso, Paulo nos aconselha, que é o principal dom que nós devemos ter é o dom do discernimento. Ali Jairo, se ele confiasse na palavra, que até então era uma pessoa que ele poderia confiar, pô, tá na igreja comigo, eu posso confiar. Veio com uma palavra contrária para ele, e ele poderia desanimar. Não, Jesus, então deixa, ela já morreu, já era. Mas Jesus, ele se mexe na conversa e fala, não, calma, eu tô ainda. Ele continua caminhando com ele, acreditando que Jesus poderia ressuscitar. Porque se ele não acreditasse, ele teria atropelado a conversa. Não, Jesus, tudo bem, ela já morreu. Nós temos que ter o dom de discernimento, porque o que não falta, como o diabo, ele nos sonda, ele está ao nosso redor, ou ele ouve as nossas orações e sabe o que nós estamos pedindo, sabe as lutas que nós passamos, então ele sempre vai tentar soprar em nossos ouvidos algumas coisas para nos tirar aos pés dele, de Jesus. O que ele quer fazer é que você saia dos pés dele, para que você não tenha a plenitude dos sonhos de Deus na sua vida. Claro que a gente tem sempre que crer nos profetas da casa do Senhor. Mas tenha o dom de discernimento. Eu posso estar falando aqui uma hora, você tem que reter o que é bom para a tua vida. A palavra diz, retém o que é bom. Não tem que ficar chateado. Às vezes, é engraçado que uma vez uma pessoa apareceu, estava cantando louvor, um montão de coisa, e ela começou a me entregar um montão de coisa, totalmente o contrário do que eu estava orando. Ela começou a falar, você está fria, você está desanimada. Na semana praticamente estava jejuando para viver o sobrenatural de Deus. Aí não bateu, aí na hora eu fiquei assim, caramba. Mas eu respeitei ela como profeta da casa de Deus. Lógico que bateu, que caramba, o cara está falando isso aqui. Mas eu respeitei ela como profeta. Mas eu tive o dom de discernimento. Que pediu na hora e falou, ó, calma, é carne. Respeitei ela como profeta, falei amém, beleza, bye bye. Mas continuei na minha. Retenha o que é bom. Retenha o que é bom. Não permita, porque eu poderia muito acreditar em todas as palavras que ela me disse e me fazer desanimar. Caramba, vou parar de jejuar. Não está adiantando nada ficar sem comer chocolate, sem beber refrigerante. Não está adiantando nada me desesperar. Caramba, não sei o que, vou parar. Se eu tivesse acreditado nessa palavra. E nós temos que fazer o contrário, porque a gente tem que vigiar muito para a gente não ser esse canal. Vigiar muito, tem que tomar muito cuidado. Nós temos a plena certeza que nós somos mente de Cristo e tudo que passa na nossa mente para entregar para uma pessoa é Jesus falando. Mas todas as vezes que eu entrego algo para alguém, eu pergunto se faz sentido. Eu pergunto, você está entendendo? Faz sentido para você? Se não fizer, nem pense em falar, Bia, não tá. Você pode ficar à vontade para falar. Ai de mim querer fazer que eu sei 100% de tudo. Não, eu sou totalmente dependente daquele cara lá de cima. Antes de pregar aqui, eu faço chantagem com o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu tô indo, hein? Tu tá vendo, né? Passou o louvor. Espírito Santo, passou o louvor, hein? Vai mexendo. Passou o ofertório. Quando acaba o ofertório, ok, barriga já pode parar de doer. Porque eu tenho que ter certeza do que vive dentro de mim para poder falar. Mas você tem que reter o que é bom. Você não tem que pegar as palavras que as pessoas jogam para cima de você, muitas vezes Satanás usando para poder te desanimar e desistir e sair dos pés de Jesus. Os pés de Jesus tem que ser o teu foco. É nos pés dele. Você está caminhando, você está fazendo tudo direitinho. Se alguém te entregou uma palavra que você meio que entristeceu o teu coração, ora, Senhor, é isso mesmo, mas não saia dos pés de Jesus. Não saia para tentar fazer do seu jeito. Não levanta dos pés dele para tentar caminhar, olhar para os lados e ver o que está acontecendo. Continua firme nos pés dele e peça a resposta, a confirmação do teu espírito. Porque ele é Deus que fala, ele é um Deus vivo. E eu duvido que você clama a ele hoje, amanhã não está te respondendo, está na mesma hora. Ele é pai, ele cuida. Ele não vai ouvir você falar, não vai te dar uma resposta. Você não tem a palavra ainda. Eu não sei quantas partes de consolo, de abraço de Jesus. Amém? Aos pés de Jesus é o nosso lugar de humilhação. Aos pés de Jesus é o lugar de salvação para a nossa vida. Vou pedir você continuar agora no capítulo 10. Lucas também.
uma passagem muito conhecida. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38 e 39. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, sentando-se aonde? Ouvia a sua palavra. Vamos continuar um pouquinho. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Terceiro, a gente falou lugar primeiro, lugar de humilhação. Segundo, lugar de salvação. E no terceiro ponto, aos pés de Jesus, é o nosso lugar de descanso. É uma passagem muito conhecida, já foi muito pregada. E Maria estava ali aos pés do Senhor, sem querer saber de nada. Cara, Jesus está na minha casa, eu preciso estar aos pés dele. E aí a gente tem uma Marta, né, uma outra figura, preocupada nos afazeres e tudo, e trazendo para essa situação na qual Jesus quer que pregue. Essas circunstâncias, afazeres, muitas das vezes nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias, que está rodando através de nós, que está rodando acima de nós, ou por nós, assim, tentando vir causar, e a gente fica olhando para elas e não olha para os pés de Jesus. Não há um problema que Ele não possa resolver para você. Jesus tem que ser o teu descanso. Jesus tem que ser o seu respaldo. Você tem que achar aos pés dele um lugar que você possa descansar, sem se preocupar com o que está acontecendo. Está ali nos pés dele. Jesus, o mundo está acabando, mas eu amo estar nos teus pés. O mundo está sendo derrubado, eu estou levando pedrada, mas eu estou nos seus pés, porque é esse lugar que eu quero estar. É bom estar aos pés dele, mesmo com tudo se explodindo, as pessoas te xingando, as pessoas tentando te molestar de alguma forma para te causar dor. Eu amo estar aos pés de Jesus, e nada, nenhum sofrimento vai me tirar dos pés dele, porque é no lugar dele que é o meu descanso e a minha redenção. É nos pés dele que eu encontro esse descanso, esse afago, esse abraço. Essa é a melhor parte. Ele quer que você escolha a melhor parte. A melhor parte é aos pés dele. A gente vê, é meio difícil. Eu estou chorando muito hoje, né? A gente vê histórias muito tristes, testemunhos muito sofridos, porque é muito fácil eu falar das minhas dores sem conhecer as suas. Eu não sei o que você passa na sua casa, mas para o Senhor toda dor tem como fechar. Toda cicatriz, há uma pomada dele para poder cicatrizar, que não vai doer em você. E que através dessas dores, através das cicatrizes, ele ainda vai fazer você curar outras vidas que muitas vezes passam o mesmo problema que você e você não sabe. Tem meninas que me procuram às vezes, assustadas. Bia, eu orei essa semana por causa disso, disso e disso. Eu fiquei um pouco entristecida. E enquanto eu estava orando, veio uma pessoa me procurar pelo mesmo problema e pediu minha oração. O que eu faço? Falei, cara, se joga nos pés de Jesus e ora. Ora, olha só a grandeza da responsabilidade que você tem nas tuas mãos. Nós somos canal da glória do Senhor aqui. Nós somos canais do Espírito dele, dos rios de águas vivas. Essas águas têm que tomar outras vidas que estão sedentas. Você precisa se colocar aos pés dele. Deixa o mundo se explodir. Deixa que Jesus vai cuidar para você. Enquanto você continuar olhando para as circunstâncias, ele não vai poder fazer nada, porque você está olhando para as circunstâncias, você não está olhando para ele. Às vezes você se pergunta, por que está demorando tanto a acontecer? Por que está demorando tanto a superar isso? É porque você está olhando para as circunstâncias. Você não está olhando para quem tem que olhar. Eu lembro que, ele, quando você ora, ele responde na hora. Eu lembro de uma oração minha, essa oração me marcou muito. Algumas pessoas podem achar meio boba,
mas eu estava sofrendo muito na época. Minha cachorra morreu, a Donatella. E antes dela morrer, ela passou muito mal. Ela era linda, ela era muito carinhosa. Aonde eu ia, ela ia atrás, eu era muito apegada a ela. E ela era um filhotinho, ela tinha uns 3 anos só. E ela passou mal de uma doença, pancreatite, eu acho, não me lembro muito bem. É uma doença muito ruim. Ela ficou internada e eu estava com muita esperança, né? Ela vai se recuperar, ela vai vencer, eu estou cuidando e tal. Mas eu estava vendo, ela morreu aos poucos, isso estava me doendo muito. Eu não podia demonstrar para minha mãe e meu pai, porque eles também amavam muito ela, e eu tinha medo deles me verem sofrendo e aumentar o sofrimento deles. Então, cara, teve uma noite que eu vi ela lá quietinha, sem conseguir ficar em pé, e que me machucou muito. Cara, chega. Eu fui pro banheiro, sabe, tranquei a porta, me coloquei nos pés de Jesus, eu falei, chega, eu não tô aguentando. Tá doendo demais, se decida, ou ela vive ou ela morre. Eu falei assim com Jesus. Dá pra fazer isso? Deixa ela viver hoje, ou ela morre hoje, ou ela vive hoje, mas assim não tá dando mais pra mim. Eu mostrei o meu ponto, porque Jesus, ele permite que a gente caminhe até o ponto que fica insuportável pra gente. Quando chega o insuportável, é aí que ele age. Enquanto tá dando para você suportar, enquanto a oração, você está conseguindo sair palavras de oração a Ele, Ele vai conseguindo, Ele vai te mantendo, Ele vai te tratando. Mas quando chega o ponto que fica com muita dor e você não consegue mais, é aí que Ele vem com o impossível dele e começa a agir. E eu orei, Jesus, por favor, nessa noite, ou ela vive ou ela morre. De manhã ela morreu. Foi o que eu queria? Não foi. Eu queria que ela vivesse. Mas pelo menos eu senti aquele conforto, tipo assim, cara, ele tratou, sabe? Caramba, acabou. Eu não vou precisar ver ela morrendo aos poucos. Mas eu não saí dos pés de Jesus. Eu não aos pés dele, não fiquei murmurando, eu não fiquei reclamando. Eu derramei aquilo que estava dentro de mim, porque ele quer sinceridade do teu coração. Não adianta você chegar com meias palavras, não adianta você chegar cheio de jeito. Chega do jeito que você é e derrama o teu coração. Que Ele conhece o seu coração muito mais que você. Então não adianta você ficar tentando botar meias palavras, falar, então, aquela situação, então, tá indo, você pode dar uma olhadinha? Cara, se coloca, derrama, Senhor, está machucando, mas o Senhor está me permitindo passar, eu quero permanecer firme em Ti, não aparta de mim a Tua presença, eu quero me fortalecer em Ti, que eu continue vivendo o Teu sobrenatural, que eu continue sentindo a Tua presença, não permita que eu venha esmorecer, se é para eu passar por essa tribulação, amém, mas não se afasta de mim, não permita que eu me afaste de Ti, é essa que tem que ser a tua oração. Um coração sincero, um coração derramado, sem meias palavras, sem jeito. Ele é o teu pai, Ele te criou, Ele sabe como você é. É a intimidade que Ele quer contigo. Intimidade de sentimento, intimidade de pensamento. Eu cheguei, me rasguei. Claro que tem pessoas que passam por problemas, sério, eu acho... tem meninas que são molestadas em casa, tem pessoas que estão se divorciando depois de 40 anos de casamento. É muito triste, é muito doloroso. Sei que, eu não consigo nem me imaginar por tal sofrimento, mas Jesus é Jesus de todas as coisas. E se você está passando por alguma situação dolorosa, alguma circunstância que parece adversa, Ele está falando que é aos pés dEle que é o lugar de descanso. É aos pés dEle que é o lugar de renovo e transformação. Porque não há deserto sem avivamento, não há deserto sem transformação de caráter. E você tem que ter o discernimento ainda de que se você está passando por... Você está buscando o Senhor, buscando. E quando ele evita uma situação contrária, caraca, eu não estou entendendo. O diabo, ele vê que está se aproximando, ele tenta colocar pedras no seu caminho para você tentar cair. Diga graças a Deus pelas batalhas. Graças a Deus pelas batalhas. Se elas estão se levantando pela sua vida, é porque você está no caminho certo diante do Senhor. Se há luta, se há batalha, é porque você está se aproximando cada vez mais do trono de Jesus. Se não há batalha, desconfia. Alguma coisa está errada. Porque o diabo está tranquilo, está tranquilo. Aquele está longe, está distante, não está tendo intimidade como deveria ter. Então ele vai deixar você. Mas enquanto ele se levanta na sua vida, é porque você está conhecendo um cara que é sobrenatural e que através do poder dele na sua vida você pode fazer muita coisa. E é isso que o diabo tenta parar, porque ele sabe o poder que habita dentro de você.
Ele sabe o que Jesus pode fazer através da sua vida. É por isso que Ele tenta nos matar dia após dia. Ele quer que você morra porque Ele sabe o poder que está dentro de você. Ele sabe que você é a verdadeira imagem e semelhança de Cristo aqui. Que as suas obras serão maiores que Jesus. É por isso que situações se levantam contra você. É para tentar te parar, é para tentar te impedir de completar a obra. Para que você seja bom. Amém? E aos pés de Jesus é meu lugar de descanso. Pode falar? Aos pés de Jesus, meu lugar de descanso. É aos pés dele que Ele quer nos tratar. É aos pés dele que Ele quer nos abraçar. Porque Ele conhece a nossa dor. Ele chora com você. A palavra diz umas 3 vezes lá, Jesus chorou. Jesus chora. Ele tem compaixão. Não se preocupe. Ele está olhando para a tua causa. Ele está olhando para a sua dor. Mas não saia dos pés dele. Não olhe para as circunstâncias. Como Marta estava preocupada com as circunstâncias, para preparar tudo, escolha a melhor parte que é aos pés dele. Faça com Maria e se derrame na presença dele. Amém? Quarto e último ponto. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 37 e 38. Lucas capítulo 7, versículo 37 e 38. Amém? Estão vivos? Amém, então. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, quando soube que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Aos pés de Jesus é o nosso lugar de adoração. Amém? Aos pés de Jesus é o nosso lugar de adoração. Se você ler o contexto e você começar a estudar a história, essa é uma passagem muito conhecida também. Essa mulher pecadora, como a palavra diz, ela rompeu com muita coisa para chegar aos pés de Jesus. Naquela época era costume, quando nós recebíamos alguém em nossa casa, a gente lavar os pés de quem nós estávamos recebendo para mostrar, ó, eu sou o teu servo, estou aqui para te servir. Jesus estava na casa do fariseu e ninguém havia feito isso por ele. Uma mulher que era pecadora, ela soube que Jesus estava lá, não foi convidada, ela ouviu falar que Jesus estava na casa e sem querer saber, ela se enfiou lá dentro. E dane-se se eu fui convidada ou não, serei penetra aos pés de Jesus. E ela foi lá. Primeiro, ela era vista com maus olhos diante de todo mundo. As pessoas julgavam, as pessoas apontavam, as pessoas não queriam ficar perto. E ela entrou na casa de uma pessoa que era totalmente contra a vida dela. Ela não se importou com o que ia falar, o que iam pensar. Era Jesus que estava lá, então era onde eu deveria ficar. Ela chegou aos pés dele, ela não derramou pouca coisa. Ela lavava os pés com as lágrimas, de tamanha presença gloriosa dele. Porque ela sabia que nele era salvação, que nele era luz. Então ela gostava tanto de estar ali, era um lugar tanto achado por ela, que ela começou a chorar e lavar os pés com as lágrimas. E enxugar com os cabelos. Outra coisa que ela quebra. Mulher de cabelo solto naquela época, você só colocava entre 4 paredes. Era como uma mulher hoje ficar sem blusa. As pessoas ficavam assustadas com esse tipo de costume. E ela, sem querer saber, ela não tinha pano, não tinha nada, preciso secar os pés desse Senhor e vai ser com os cabelos. E ela solta os cabelos dela. Ela não está ligando que se vão julgar ela, essas pessoas vão pensar mal dela mais um pouco, porque ela já é totalmente condenada pela sociedade. Ela lava os pés com as lágrimas e enxuga com os cabelos. E após não parou. Depois de enxugar com os cabelos, ela pega um vaso de alabastro, com unguento, com nardo. Em outra tradução, em outro livro, diz que era nardo puro. Nardo era muito caro, era um perfume que valia 1 ano de trabalho. Ela não derrama, ela não quer ungir com azeite comum. Ela quer o que é mais caro, aquilo que mais vai dar falta para ela.
aquilo que custa muito, aquilo que tem muito valor, ela derrama e unge os pés de Jesus, porque Ele é merecedor de tudo que ela tem. O que você tem colocado diante dos pés de Jesus? Qual é a tua adoração diante dele? O que você tem dado para Ele? É o seu melhor tempo? É a sua melhor oração? Você só ora quando sobra um tempo? Ou a oração no seu dia, a devocional no seu dia é essencial para o seu dia ser completo? Porque a gente tenta muito agendar o nosso dia, que como o nosso tempo hoje ele é muito corrido, a gente tem o costume de nos programar. O que é primeiro no seu dia? O que não pode faltar no seu dia? É o tempo com o Senhor? É a tua adoração? A intercessão que você leu antes, nós lemos aqui de Jairo, a intercessão é para ter um lugar de descanso. A sua oração, ela não pode andar separada da sua adoração, da tua entrega total. Eu aprendi isso, é uma coisa que nunca mais vai sair do meu coração. É que a intercessão, ela não anda separada da adoração. A adoração, ela não anda separada da intercessão. Uma coisa é ligada à outra. A intercessão não anda sozinha, a adoração não anda sozinha. Você tem que ter uma vida de intercessão, de oração, e você tem que ter uma vida de adoração e redenção. Será que nós estamos dando o nosso melhor? Será que você poderia dar algo melhor para o Senhor? Quando você oferta, é o que sobra? É o que não vai fazer falta? Quando você jejua, é algo fácil para você? Ah, vou fazer jejum de alface, vou fazer jejum de cenoura, que eu amo. Você tem jejuado, você tem separado, sacrificado a sua carne, dado o seu melhor. É muito difícil a gente abrir mão de algo, porque o Senhor, Ele nos faz para nos separarmos do pecado. Mas nós temos que tomar muito cuidado de nós estarmos colocando as coisas que não são pecados, são coisas normais, que nós podemos fazer, até nossa mãe, nosso filho. Estamos colocando isso no lugar que pertence ao Senhor. O trono, o que está ocupando o seu coração, é Jesus que está sentado? É essa adoração. O que você tem entregado ao Senhor? É para a gente pensar muito, muito cuidado, porque a Maria ali, ela entregou tudo que ela tinha. Ela quebrou a religiosidade, ela não ligou para o preconceito, ela não ligou para o que iam falar. Na hora que ela derrama na outra versão, no outro livro também, as pessoas começam a julgar. Caramba, você vai derrubar esse perfume? Você está vendo que está derrubando esse perfume? Vamos dar isso para os pobres. Vamos dar para os pobres. Jesus não merece tanto. O teu tempo, a tua adoração tem sido 100%? Para pensar um pouquinho, tem sido 100%? Pensa no tempo que está com o Senhor na tua casa, porque a nossa oração tem que só hoje, Espírito Santo, à noite, obrigada, Senhor, pelo meu dia. Ele quer ter intimidade contigo, em todo o tempo, o que Ele foi intimidade. Igual na criação, acho que eu falo da criação, todas as minhas palavras, sobre Adão e Eva. Jesus vinha todo dia, Deus ele vinha todo dia no Éden conversar com Adão e Eva. Adão pecando, ele sabia que ele havia pecado, e mesmo assim ele foi. Mesmo que ele havia pecado, Deus sabia de todas as coisas, ele sabia que havia pecado. Ele podia muito bem, pô, ele pecou, estou de mal, não vou mais. Mas não, ele foi. Porque mesmo com Adão e Eva pecando, ele queria continuar tendo relacionamento com eles. Porque ele sabia que aos pés dele eles podiam se render, eles podiam ter uma nova chance. Aos pés dele nós temos uma nova chance de adoração. Nós temos uma nova chance. Nós, às vezes, você tropeça ou a sua carne grita um pouco mais alto. Nós somos falhos. Nós pecamos todos os dias. Nós devemos pedir perdão por tudo todos os dias. Mas tem uns pecados, um espinho na carne de algumas pessoas que grita de uma forma para poder te separar dos pés dele, te tirar dos pés dele. Não, eu sou muito pecador, eu não mereço estar aos pés de Jesus. Se você é muito pecador, o teu lugar é ali. O teu lugar é aos pés de Jesus. Não há outro lugar que você tem que estar. É aos pés dele, porque é a verdadeira purificação. É aos pés dele. A verdadeira purificação, aquilo que limpa, aquilo que nos salva, que nos remide, é nos pés dele. Não é outro lugar, não adianta. Nós temos que estar aos pés dele dia após dia. Vamos chamar um estado de louvor? Porque o que Jesus ele quer hoje
é que você derrame tudo o que você tem aos pés dele. Para que você descanse, para que nada te impeça de viver a plenitude do amor dele. Porque aos pés dele nós temos o afago, o carinho, nós temos o amor dele. Mas você tem que estar aos pés de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos refletir se realmente nós estamos aos pés de Jesus. Hoje o que ele quer é que você entregue para ele aquilo que você não tem entregado, aquilo que você não tem colocado aos pés dele. É nos pés dele que ele quer ver você se humilhando. É nos pés dele que ele quer começar, que você contemple a salvação. Ele quer que você comece a contemplar os teus sonhos revivendo. Ele quer que você contemple um descanso. E ele quer ter uma intimidade contigo, um envolvimento sobrenatural. Você acha que conhece a presença dele, mas você não conhece nada ainda. Há muito mais do poder dele para a sua vida. Há muito mais intimidade. É um oceano que você não consegue imaginar a profundidade. É esse o amor de Jesus por nós. O amor dele é uma imensidão que nós não conseguimos nem imaginar, nem contar. É como aquelas estrelas que a gente vê, a gente se perde de tanta luz. É esse o amor dele por nós. E é nisso que ele quer que você se derrame nessa noite. É aos pés dele. É aos pés dele. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso amor. Feche os teus olhos, medite na canção e entregue tudo que você tem. Hoje não vai te dar, hoje você que vai entregar para ele o teu coração, a tua vida. Entregue para ele tudo que você tem, para que a sua vida seja transformada. Assim como Pedro nunca mais foi o mesmo, assim como a vida dele foi totalmente transformada. Quando você se colocar aos pés dele, de coração sincero, a sua vida não será mais a mesma. Você será pescador de homens. Você terá levar a salvação através da sua boca, a cura, a libertação. E a sua vida será mudada. Mas é aos pés dele. É aos pés dele que nós iremos encontrar isso. Seja glorificado aqui neste lugar.